Muito boa tarde, queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula da sequência didática número 3 da 11ª semana. Nesta aula, estudaremos a operação de potenciação com números inteiros e suas propriedades, com o objetivo de conhecer essa operação e aplicar corretamente suas propriedades, que são muito importantes e facilita muito a resolução de situações, problemas. Esse assunto encontra-se nas páginas 41 a 43 do nosso livro didático, portanto, não precisam copiar nada. É importante acompanhar a aula com atenção, participar e interagir com o professor no chat em caso de dúvidas. No mais, boa aula a todos e vamos à nossa aula de hoje. Muito bem. Antes de iniciarmos a operação de potenciação e suas propriedades, vamos fazer uma brevíssima revisão do quadro com multiplicação e divisão e suas regras de sinais. Vamos fazer essa revisão porque a potenciação e suas propriedades estão intimamente ligadas às operações de multiplicação e de divisão. E, portanto, essa regra de sinais é importantíssima e até para a gente fixar. Então, vamos nos lembrar aqui. Multiplicação, regra de sinais. Mais vezes mais, aprendemos que é igual a mais. Ou seja, multiplicação de dois sinais positivos, o resultado será positivo. Menos vezes menos é igual a mais. Ou seja, multiplicação de dois sinais negativos, o resultado será positivo. Normalmente, o aluno, quando se depara com o conjunto dos números inteiros, a maior dificuldade que tem, e sempre vem a pergunta, professor, por que se eu multiplicar dois números negativos, o resultado vai ser positivo? Eu até entendo, por exemplo, quando multiplico dois valores negativos, menos 2 vezes duas vezes, eu estou somando dois valores negativos e o resultado, logicamente, será negativo. Ou seja, é como se nós somássemos duas dívidas e o resultado continua uma dívida ainda maior. Mas aqui, professor, como explicar isso? Muito bem, a explicação bastante simples está no conceito que nós aprendemos há poucas aulas sobre o conceito de número oposto, a propriedade do elemento oposto. Lembram-se, por exemplo, quando tínhamos aqui números entre parênteses, em que o sinal antes desse parênteses era positivo, nós confirmávamos todos os que estavam aqui dentro. Então, mais vezes mais é mais, e aqui fácil de explicar. E quando o sinal de menos antes do parênteses, a gente se lembra que indica o quê? Sinal de oposição, ou seja, vai trocar o sinal aqui. Acontece a mesma coisa.
Vamos nos lembrar da reta numérica com um exemplo. Ilustrando com um exemplo. Vamos supor que vamos multiplicar menos 2 vezes menos 2. Ora, o menos 2 está à esquerda da reta, e quando formos multiplicar aqui pelo sinal de menos, ele passa a ser o quê? Positivo. Por quê? Porque é exatamente o elemento oposto ao sinal que está aqui à frente. E o resultado, nós multiplicando menos 2 vezes menos 2, multiplicando os módulos primeiro. 2 vezes 2, 4. E a orientação na reta numérica será de mais 4, porque temos um sinal aqui que indica a oposição. Então, é essa a explicação bastante simples para justificar aqui dúvida que sempre o aluno nos traz quando vê a multiplicação, ambos os sinais negativos. Então, está aí a explicação. Mais vezes menos é menos. Então, aqui, mesmo conceito, mais, ele confirma o menos e o resultado vai ser menos. E menos vezes mais, olha aqui de novo o oposto. Menos vezes mais é igual a menos. Agora, querem ver isso ficar mais simples ainda? Quando multiplicamos números de mesmo sinal, o resultado é sempre positivo, ou seja, mais vezes mais igual a mais. Menos vezes menos, sinais iguais. Então, o resultado é positivo. E quando multiplicamos números de sinais opostos, o resultado é negativo. Então, mais vezes menos é menos, e menos vezes mais é menos também. Então, aqui nós fizemos uma explicação do porquê. E aqui a regra simples para facilitar a memorização. Multiplicou sinais iguais? Nem raciocínio, né? Se são dois sinais iguais, não raciocinamos. O resultado vai ser positivo. Tanto faz mais vezes mais como menos vezes menos. Então, passemos em frente. Agora, vamos revisar a regra de sinais para a divisão. E esse aqui fica muito simples. Esse quadro fica bastante simples porque é a mesma regra da multiplicação. Então, mais dividido por mais vai ser mais, ou seja, divisão de dois números positivos é sempre positivo. E aqui, divisão de menos por menos, isso é igual a mais. Mesma regra da multiplicação de sinais iguais. Menos dividido por menos é igual a mais. Mais dividido por menos é igual a menos. E menos dividido por mais é igual a menos. Da mesma forma que vimos lá na multiplicação, a mesma coisa temos aqui. De uma forma bem simples, quando dividimos números de sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, mais por mais é mais. Menos por menos é mais. E quando dividimos números de sinais opostos, o resultado será sempre negativo. Então, mais dividido por menos é menos, e menos por mais é menos também. Tranquilo, né, pessoal? Vamos em frente. Muito bem. Uma vez revisadas as regras de sinais na multiplicação e na divisão de números inteiros, vocês verão que a potenciação com números inteiros é muito semelhante ao que vimos no conjunto dos naturais, ou seja, potenciação com números naturais.
Vamos trazer aqui um exemplo. 2 elevado à quinta, ou seja, uma base natural elevada a um expoente natural. Vamos nos lembrar aqui o que significa esse expoente. Quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Exemplo, 2 à quinta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, essa aqui é a potenciação, a operação de potenciação que vimos no conjunto dos naturais. E o resultado é a potência de 2 elevado à quinta. Bom, como a única diferença que temos aqui de um número inteiro como base vai ser o quê? Quando essa base aqui for um número negativo. É a única diferença do conjunto dos inteiros para os naturais quando a base for um número negativo. E essa dificuldade já vencemos quando revisamos a regra de sinais. Vamos ver nos exemplos a seguir. Então, aqui é uma observação que quando a base é um número inteiro e o expoente natural, a ideia é a mesma lá da potenciação no conjunto dos naturais, com os cuidados que devemos ter com os sinais. Muito bem, aqui no livro de vocês tem uma observação importante. Aqueles que se interessarem, a lenda de criação do jogo de xadrez é importante exemplo sobre como o nosso cérebro, às vezes, pode nos enganar quando temos uma potência produzindo um número muito grande. Então, sugiro que vocês vejam lá no livro digital. Muito bem, passemos em frente. Continuando, temos aqui uma observação muito importante que nos diz o seguinte: se um número natural aqui como expoente, se esse número for par, se esse expoente for par, esta notação da base entre parênteses, aqui um número negativo, é diferente de ela sem o parênteses elevado a esse expoente. Por quê? Aqui significa que o menos a está sendo multiplicado por ele mesmo, e aqui não, aqui já é a potência, e esse sinal aqui pertence à potência, esse sinal negativo, e acompanha a potência. Vamos ver aqui no exemplo para ficar mais claro. Ao passo que se esse número for um número ímpar, essa igualdade é a mesma. Vamos deixar mais claro aqui, como eu disse nos exemplos. Primeiro, menos 2 elevado à quarta potência, ou seja, o menos 2 está entre parênteses. Logo, ele é multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. Multiplicamos primeiramente os módulos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Em seguida, os sinais. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos, e menos vezes menos, mais 16. Agora, menos 2 elevado à quarta, então, esse sinal aqui é da potência. Quem é 2 elevado à quarta? 16. Já vimos isso nos naturais. E menos 2 elevado à quarta, então, é menos 16. A diferença está aqui, que agora nós elevamos o 2 à quarta potência e mantemos o sinal. Então, aqui a diferença entre menos 2, entre parênteses, elevado à quarta potência e menos 2 à quarta. Quando o expoente for ímpar, essa diferença não existirá mais. Por quê, professor? Vejamos aqui, menos 2 ao cubo. Menos vezes menos, mais vezes menos,
menos. Então, aqui é negativo, expoente ímpar, né? Então, foi elevado 3 vezes. Agora, multiplicando os módulos, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos 8. E aqui, menos 2 elevado ao cubo. Esse menos é da potência. Mas quem é a potência 2 ao cubo? É 8. Logo, menos 2 ao cubo é menos 8. Então, essa aqui, essa notação é uma igualdade. Então, essa diferença é que nós temos quando o expoente for par e quando o expoente for ímpar. Que o número entre parênteses é diferente da potência aqui, desse sinal que pertence à potência. Muito bem, vamos em frente. Muito bem. Então, em decorrência do que acabamos de ver, duas observações aqui importantíssimas e que vai nos ajudar demais na operação de potenciação com números inteiros. Que observações são essas? Quando nós temos qualquer base elevada a um expoente par, o resultado, ou seja, a potência, será sempre positiva. Exemplo, mais 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25, mais vezes mais, né? Então, mais 25. Menos 2 elevado à quarta potência. Primeiro os módulos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos, e menos vezes menos é mais 16. Tranquilo? Então, qualquer base elevada a expoente par, o resultado será sempre positivo. E se o expoente for um número ímpar, professor, vai ser sempre negativo? Não, cuidado com isso daqui. Muitos alunos fazem essa confusão. Agora, simplificando, eu vou simplesmente conservar o sinal da base. Ora, se é um número positivo elevado a um expoente ímpar, o resultado é positivo. Se é um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Viram que fácil? Então, vejamos. Mais 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Mais vezes mais, vezes mais. Menos 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos 27. Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Gravem bem isso daqui, que é muito importante. Mais 3 observações aqui que são importantes, mas já vimos essas mesmas observações com o conjunto dos números naturais, então será bastante simples de nós revisarmos e entendermos. Então, toda potência de expoente 1 que tem um número inteiro como base é igual à própria base. Ora, se o expoente indica quantas vezes o número é multiplicado por ele mesmo, né? Quando o expoente é 1, é a própria base. Se fosse 2, multiplicaria 2 vezes. Mas aqui, quando é 1, eu conservo a base. Mais 5 elevado a 1 é mais 5, ou 5, e menos 3 elevado a 1 igual a menos 3. Aqui também já vimos essa regrinha lá no conjunto dos naturais. Toda potência de expoente zero que tem um número não nulo, esse número aqui da base não pode ser zero, não nulo. Como base é igual a 1. Então, vejamos aqui os exemplos. Mais 5 elevado a zero é igual a 1, e menos 3 elevado a zero é igual a 1. Em seguida, vamos explicar e justificar para vocês, nos lembrarmos por que qualquer número não nulo elevado a zero é igual a 1. Será que eu consigo calcular essas duas potências? O que vocês acham?
0 elevado a 1 é quem? Ó, então, 0 elevado a 1, qualquer, né, toda potência de expoente 1, que tem um número inteiro como base, é igual à própria base. 0 é uma base de número inteiro? Sim. Então, 0 a 1 é igual a 0. E 0 elevado a 0? Existe, pessoal? Não. Por quê? Isso aqui é indeterminado. Como assim, professor? Vejam aqui a regra. Toda potência de expoente 0 que tem um número inteiro não nulo como base. Aqui a base é nula, é 0. Então, 0 elevado a 0 é indeterminado. E atenção, ao escrever uma potência com base negativa, sempre vamos utilizar aqui a notação entre parênteses dessa base. Então, menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9, menos vezes menos, mais. Por quê? Se não colocamos o parêntese, o expoente é aplicado somente à base, como vimos nos exemplos anteriores. Menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 vezes 3, que é igual a menos 9. Muito bem, agora vamos às propriedades da potenciação, que são importantíssimas, mas que já vimos lá no conjunto dos naturais. E aqui vai ser praticamente a mesma regra, com a diferença dos sinais que temos números negativos na base. Mas veremos que são muito simples essas propriedades, porque trata-se praticamente de uma revisão. Esta primeira propriedade nos diz o quê? Multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base, soma os expoentes. Vamos ver os exemplos que fica mais fácil, né? Então, 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, ou seja, multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base aqui, 10 ou mais 10, né? E soma os expoentes. Mais 10 elevado a 3 mais 2, ou seja, mais 10 elevado a 5, ou a quinta potência. E menos 3 ao quadrado, vezes menos 3 à quarta, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Menos 3 elevado à sexta potência. Então, aqui é a parte teórica, que eu preferi a gente exemplificar primeiramente, e simplifica bastante aqui. Multiplicação de potência de mesma base, o produto é uma potência de base igual à das potências dadas, e o expoente é igual à soma dos expoentes dos fatores. Ou seja, simplificando, como fizemos, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Simples, né, pessoal? Turma, a próxima propriedade, também já conhecida de vocês, divisão de potência de mesma base. O que nós fazemos? Conservamos a base, subtraímos expoentes. Exemplo, 10 elevado à sétima, dividido por 10 à quarta. Conservamos a base, subtrai os expoentes. 7 menos 4, 3, ou seja, mais 10 ao cubo. Número negativo, menos 3 elevado à quinta, dividido por menos 3 ao quadrado, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 3 elevado a 5 menos 2 é igual a menos 3 elevado ao cubo. Bom, aqui que vem a justificativa de um número, uma base A diferente de 0, elevado a 0 é igual a 1. Por quê? Divisão de potência de mesma base. E quando o expoente é igual, AM dividido por A elevado a M é igual a quem? A elevado a M menos M. Ou seja, M menos M, 0, e A elevado a 0 é igual a 1. Por quê, professor? Como dividimos dois números
iguais, o resultado vai ser sempre 1. Por exemplo, 3 à quinta dividido por 3 à quinta é igual a 1. 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado é igual a 1. Ou seja, qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Tá? Então, todo número diferente de 0 dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, daqui está justificada a regrinha que qualquer número, qualquer base diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Terceira propriedade, velha conhecida nossa lá do conjunto dos naturais também. Para elevar uma potência a um novo expoente, conservamos a base, multiplicamos os expoentes. É o que chamávamos lá no conjunto dos naturais, potência de potência. O que fazemos? Potência de potência, conservo a base, multiplico os expoentes. Exemplo, aqui exemplificando, mais 2 elevado à quinta, isso aqui elevado ao cubo, é igual a quem? Mais 2 elevado a 5 vezes 3, que é igual a mais 2 elevado a 15. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? E aqui, menos 1 elevado ao cubo, e tudo isso aqui elevado à quarta potência. Vai ser quem? Menos 1 elevado a 3 vezes 4, que é menos 1 elevado a 12. Né? Então, aqui uma observação que A elevado a M e isso tudo elevado a N é diferente de A a M elevado a N aqui. Esse expoente aqui é uma potência, então aqui é diferente. Aqui é potência de potência. Exemplo, 2 ao quadrado elevado ao cubo. É diferente de 2 elevado a 2 ao cubo. Porque aqui, potência de potência, conservo a base, multiplico os expoentes, 2 elevado à sexta. E aqui, 2 elevado a 2 ao cubo. Mas quem é 2 ao cubo? É igual a 8, né? Então, aqui é 2 elevado à oitava potência. E o resultado é 2 elevado à sexta, 64, e 2 elevado à oitava, 256. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? E, por fim, a última propriedade, que também conhecemos lá do conjunto dos naturais, que é o quê? O produto elevado a um expoente, ou seja, a potência de um produto. O que nós fazíamos? Nós retirávamos cada uma dessas bases e elevava individualmente ao mesmo expoente. Então, A vezes B elevado a M é igual a elevado a M vezes B elevado a M. Ah, professor, que tal um exemplo? Então, vamos ver o exemplo aqui para simplificar, para recordarmos. Então, mais 2 vezes mais 3 elevado à quinta é igual a quem? Mais 2 elevado à quinta vezes mais 3 elevado à quinta. Mesma coisa que se tivermos números negativos envolvidos. Menos 1 vezes mais 4 elevado ao cubo é igual a menos 1 ao cubo vezes mais 4 ao cubo. Também, se fizermos aqui o produto entre colchete e elevarmos ao cubo, obteremos o mesmo resultado. Então, pessoal, eram essas as propriedades e regras da potenciação que queríamos mostrar para vocês no conjunto dos números inteiros. Espero que tenham entendido esse vídeo. Caso alguma parte não tenha ficado muito clara, retornem o vídeo até o local, assistam novamente. Permanecendo alguma dúvida, postem no nosso fórum no AVA. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. Referência. Para a gravação da presente videoaula, que não tem fins lucrativos, foi utilizado material bibliográfico do livro aqui referenciado,
adotado pelo Colégio Militar de Brasília no corrente ano letivo e adquirido pelos alunos da referida instituição de ensino.